A chuva martelava sem piedade sobre o telhado de zinco do cortiço na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Rosângela Ferreira da Silva, conhecida por todos como Rosa, observava pela janela pequena e embaçada as gotas que escorriam como lágrimas pelo vidro. Aos 26 anos, carregava nos ombros magros o peso de uma vida inteira de luta. Suas mãos calejadas tremiam enquanto segurava a notificação de despejo que havia recebido há 3 dias. 2 meses de atraso no aluguel. R$ 60 que pareciam 60 mil para alguém que ganhava a vida limpando casas na região nobre da cidade. O cheiro de mofo e umidade que impregnava o quartinho de 6 metros quadrados, onde morava havia 2 anos, se misturava agora com o aroma acre do medo. Rosa sabia que esta seria sua última noite ali. Dona Mercedes, a proprietária do cortiço, bateu à porta com seus punhos fechados e autoritários. Era uma mulher de 60 anos, endurecida pela vida e pelos negócios que conduzia sem um pingo de misericórdia. Seu rosto, marcado pelas rugas da amargura, não demonstrava qualquer compaixão quando abriu a porta sem esperar resposta. Rosa, chegou a hora. Já passou da tolerância que eu te dei, disse com voz áspera, cruzando os braços sobre o peito. 3 dias a mais foram muita generosidade da minha parte. Rosa se levantou devagar do colchão fino que servia de cama, alisando com as mãos o vestido simples e desbotado que usava. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque despretensioso, estavam úmidos do suor nervoso que escorria pela testa. Dona Mercedes, por favor, só mais uma semana. Eu consegui 3 casas novas para limpar e... Não quero saber de promessas, menina. Promessa não paga conta. A mulher mais velha interrompeu com um gesto brusco da mão. Você tem 5 minutos para juntar suas coisas e sair. Se não sair por bem, chamo meus filhos para te ajudar. O coração de Rosa disparou. Conhecia os filhos de Dona Mercedes, 2 homens grandes e violentos que não hesitariam em usar a força para resolver qualquer problema da mãe. Engoliu o choro que subia pela garganta e assentiu com a cabeça. Está bem, eu vou sair. Dona Mercedes saiu batendo a porta, deixando Rosa sozinha com o barulho ensurdecedor da tempestade que se intensificava lá fora. O vento soprava forte, balançando as telhas soltas e fazendo ranger toda a estrutura precária do cortiço. Rosa olhou ao redor do pequeno espaço que havia sido seu lar. Não tinha muito para levar. Algumas roupas gastas, uma foto amarelada da mãe que havia partido há 5 anos vítima do câncer, um sabonete quase acabado, uma escova de dente surrada e uma Bíblia que ganhara de uma patroa evangélica. Tudo coube facilmente em uma sacola plástica de supermercado que já estava rasgada em uma das laterais. Guardou a foto da mãe no bolso da blusa, junto ao coração. Olhou mais uma vez para aquela que havia sido sua morada e sussurrou uma oração. Sua mãe, Dona Neuza, sempre dizia que Deus não abandona seus filhos, mesmo quando tudo parece perdido. Rosa se agarrava a essa fé como a um salva-vidas no meio de um oceano revolto. Saiu sob a chuva torrencial, sem olhar para trás. A água gelada encharcou suas roupas em segundos, grudando o tecido fino em sua pele. Não tinha guarda-chuva, não tinha dinheiro para pegar um ônibus, não tinha para onde ir. O centro de Belo Horizonte ficava a quilômetros de distância a pé, mas era sua única opção. Lá talvez conseguisse encontrar algum abrigo até o temporal passar. Começou a caminhada pelas ruas estreitas e mal iluminadas do bairro. Suas sandálias havaianas faziam barulho na lama que se formava nas calçadas esburacadas. A cada passo, sentia a água fria subir pelos seus pés, encharcando ainda mais suas roupas já molhadas. Passou pela padaria do seu Joaquim, que estava fechada há horas. O cheiro do pão fresco que costumava sair dali durante o dia, agora era apenas uma lembrança que fazia seu estômago roncar. Não comia uma refeição completa há 2 dias, sobrevivendo apenas com os restos que as patroas às vezes lhe ofereciam. A caminhada até o centro da cidade levou quase 3 horas. Rosa parou várias vezes para descansar sob marquises de lojas fechadas, sempre expulsa pela chuva que o vento trazia de todas as direções. Seus lábios estavam arroxeados de frio e seu corpo tremia incontrolavelmente quando finalmente avistou os primeiros prédios altos da região central. Era quase meia-noite
quando chegou à avenida principal que cortava o coração de Belo Horizonte. O movimento de carros havia diminuído drasticamente devido ao temporal, mas ainda se via alguns faróis cortando a escuridão. Rosa procurava desesperadamente um lugar para se abrigar até o amanhecer. Foi então que viu o viaduto. Uma estrutura de concreto que passava por cima da avenida, criando um espaço coberto embaixo. Não era o lugar mais seguro do mundo, mas oferecia proteção contra a chuva que continuava implacável. Desceu pela encosta íngreme que levava até embaixo da construção, segurando-se nos arbustos molhados para não escorregar. O chão ali era de terra batida, com algumas poças d'água, mas pelo menos estava seco na parte mais interna. Foi quando Rosa viu uma figura deitada no chão. Um homem estava caído de lado, imóvel, com roupas escuras encharcadas e manchadas. No primeiro instante, seu coração disparou de medo. Podia ser um bêbado, um usuário de drogas ou alguém perigoso. Mas algo na posição em que ele se encontrava a fez perceber que alguma coisa estava errada. Aproximou-se devagar com passos cautelosos. A pouca luz que vinha dos postes da avenida acima revelou que era um homem jovem, aparentando ter uns 35 anos. Tinha cabelos escuros e estava vestido com roupas caras, mesmo molhadas e sujas. Seu rosto estava pálido e ela podia ver que sangrava de um ferimento na cabeça. Meu Deus! Sussurrou Rosa, ajoelhando-se ao lado do desconhecido. Aproximou o ouvido do peito dele e ouviu os batimentos cardíacos fracos, mas regulares. Estava vivo, mas precisava de ajuda urgente. Rosa olhou ao redor, sem saber o que fazer. Não tinha telefone para chamar uma ambulância, não tinha dinheiro para nada. Estava sozinha com aquele estranho ferido embaixo de um viaduto na madrugada. Mas a bondade que sua mãe havia plantado em seu coração falou mais alto que o medo. Não podia simplesmente abandonar outro ser humano em sofrimento, mesmo quando ela própria não tinha nada. Abriu sua sacola molhada e pegou uma das 2 camisetas que possuía. Rasgou o tecido e fez um curativo improvisado para o ferimento na cabeça do homem. O sangue parou de escorrer, mas ele continuava inconsciente e com febre alta. Rosa lembrou da garrafa d'água que havia guardado para emergências. Era sua última reserva, a única coisa que tinha para matar a sede, mas não hesitou. Molhou um pedaço do tecido e umedeceu os lábios ressecados do desconhecido, fazendo-o beber pequenos goles. O homem gemeu baixinho, mas não acordou. Rosa tirou sua blusa molhada, ficando apenas com o sutiã simples, e a usou para secar o rosto dele. Em seguida, deitou-se ao seu lado e o envolveu com seus braços, tentando aquecê-lo com o calor de seu próprio corpo. Vai ficar tudo bem, sussurrava baixinho, como sua mãe fazia quando ela era criança e tinha pesadelos. Você não está sozinho. Passou a noite inteira acordada, vigiando a respiração do estranho e cantarolando baixinho as canções que Dona Neuza entoava quando ela era pequena. Eram músicas simples, canções de ninar que falavam de proteção divina e amor maternal. Dorme, meu menino, que a mamãe está aqui. Dorme, meu menino, que nada vai te ferir, cantava com voz suave, mesmo com os dentes batendo de frio. Durante a madrugada, o homem começou a delirar com a febre. Falava palavras desconexas sobre contratos, dinheiro, traição. Rosa não entendia nada, mas continuou a cuidar dele como se fosse um irmão perdido. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e laranja, o desconhecido finalmente abriu os olhos. Eram olhos escuros, profundos, mas confusos. Ele olhou para Rosa sem entender onde estava ou quem era ela. Onde estou? Perguntou com voz rouca. Você estava ferido aqui embaixo do viaduto, explicou Rosa com carinho. Encontrei você desmaiado. Como se sente? O homem tentou se levantar, mas Rosa o impediu com delicadeza. Calma, você bateu a cabeça. Precisa ir para um hospital. Ele olhou para ela com mais atenção. Viu uma jovem de rosto angelical, com olhos bondosos que brilhavam de preocupação genuína. Suas roupas eram simples e gastas, mas havia algo em sua expressão que o tocou profundamente. Você ficou comigo a noite toda? Perguntou, notando que ela estava tremendo de frio. Sim, não podia deixar você sozinho assim. O homem sentiu um aperto no peito. Não se lembrava de muita coisa do que havia acontecido,
mas sabia que aquela mulher havia salvado sua vida. Levou a mão ao pulso e pegou seu relógio, um modelo caro que havia herdado do pai. O vidro estava rachado e os ponteiros parados, provavelmente devido ao impacto da queda. Aceite isto, disse, oferecendo o relógio para Rosa, como um agradecimento. Não, eu não posso aceitar. É muito caro, protestou ela. Por favor, insistiu ele pegando a mão delicada de Rosa e colocando o relógio na palma. É o mínimo que posso fazer. E eu prometo. Um dia vou encontrar você novamente e retribuir adequadamente sua bondade. Rosa segurou o relógio quebrado, sentindo o metal frio contra sua pele. Havia algo nos olhos daquele homem que a fazia acreditar na sinceridade de suas palavras. Como você se chama? Perguntou ela. Ele hesitou por um momento, como se tivesse dificuldade para lembrar. Eduardo, disse finalmente. Eduardo Montenegro. Rosa. Rosa Ferreira. Eduardo repetiu o nome baixinho, como se quisesse gravá-lo na memória. Nesse momento, eles ouviram o som de sirene se aproximando. Alguém deve ter visto a movimentação embaixo do viaduto e chamado ajuda. Vão cuidar de você agora, disse Rosa se afastando. Fique bem. Rosa, espere, chamou Eduardo, tentando se levantar. Mas ela já havia desaparecido entre os arbustos, levando consigo apenas sua sacola rasgada e o relógio quebrado que agora guardava como um tesouro. Eduardo foi encontrado pelos paramédicos minutos depois, consciente, mas com amnésia parcial, devido ao traumatismo craniano. Rosa caminhava pelas ruas do centro de Belo Horizonte, enquanto a cidade despertava para mais um dia. Não sabia que havia acabado de salvar a vida do homem mais poderoso de Minas Gerais, o dono da maior construtora do estado. Para ela, Eduardo era apenas um ser humano que precisou de ajuda, e ela havia feito o que seu coração mandou. O relógio quebrado em sua mão era mais que um objeto. Era a prova física de que, mesmo na escuridão mais profunda, ainda existe luz. E que essa luz, às vezes, vem das pessoas mais improváveis, nos momentos mais inesperados. Enquanto procurava um lugar para tomar banho e se arrumar para mais um dia de busca por trabalho, Rosa não podia imaginar que seu destino estava para sempre entrelaçado com aquele homem misterioso. O relógio parado marcava exatamente 2h15 da madrugada, a hora em que duas vidas se encontraram sob um viaduto e mudaram para sempre o curso de uma história que estava apenas começando. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite transformadora sob o viaduto. Rosa acordava todos os dias no albergue municipal do centro de Belo Horizonte, um lugar abarrotado de pessoas em situação de vulnerabilidade, onde o cheiro de desinfetante barato se misturava com o odor de corpos suados e roupas há dias sem lavar. Levantava-se sempre antes das 5 da manhã, quando a cidade ainda dormia e as ruas estavam vazias. Era o único momento em que conseguia usar os banheiros coletivos sem enfrentar filas intermináveis. Olhava-se no espelho rachado, arrumava os cabelos castanhos com as mãos úmidas e suspirava fundo antes de começar mais um dia de busca por trabalho. O relógio quebrado de Eduardo nunca saía de seu pulso. Havia se tornado seu talismã, sua fonte de esperança quando tudo parecia perdido. Às vezes, durante a noite, passava os dedos pelo vidro rachado e lembrava dos olhos sinceros daquele homem que prometera retribuir sua bondade. Nesta manhã de terça-feira, Rosa caminhava pelas ruas do bairro Funcionários, uma região nobre da cidade, onde casarões coloniais dividiam espaço com edifícios modernos. Havia acordado com o estômago roncando, pois não comia uma refeição completa há 2 dias. A fome era sua companheira constante, mas ela havia aprendido a conviver com essa dor surda que corroía suas forças. Parou em frente a uma casa de 3 andares, com jardim bem cuidado e portão de ferro trabalhado. Uma plaquinha discreta anunciava a necessidade de uma diarista. Rosa respirou fundo, arrumou o vestido simples que usava há 3 dias seguidos e tocou a campainha. Uma mulher elegante, de uns 50 anos, apareceu na porta. Usava roupas caras e tinha as unhas perfeitamente esmaltadas. Seus olhos percorreram Rosa de cima a baixo, com evidente desaprovação. — Você veio pelo anúncio? Perguntou com um tom que deixava claro sua desconfiança. — Sim, senhora.
Meu nome é Rosa, e eu preciso muito do trabalho. Entre, mas limpe os pés. Rosa obedeceu e seguiu a mulher até uma sala luxuosa, com móveis de madeira nobre e tapetes persas. O contraste com sua realidade era gritante, mas ela manteve a dignidade. Vou ser direta com você, disse a mulher que se apresentou como Dona Célia. Preciso de alguém para limpar a casa 3 vezes por semana. Pago R$ 40 por dia, mas exijo que o trabalho seja perfeito. Não tolero preguiça nem desleixo. R$ 40 por dia, 3 vezes por semana. R$ 120 por semana. Era pouco, mas era um começo. Rosa assentiu entusiasmada. Posso começar hoje mesmo se a senhora quiser. Dona Célia a observou por um momento, notando a determinação nos olhos da jovem. Está bem, vamos fazer um teste hoje. Se eu ficar satisfeita, você fica. Rosa trabalhou como nunca havia trabalhado antes. Limpou cada cômodo com dedicação obsessiva, esfregou o chão até brilhar, organizou cada objeto com cuidado. Dona Célia a observava discretamente e ficou impressionada com a qualidade do serviço. Você fica, disse ao final do dia, entregando os R$ 40 para Rosa. Volte quinta-feira. Rosa segurou o dinheiro como se fosse ouro. Era a primeira renda que conseguia em semanas. Comprou um pão na padaria mais próxima e o comeu devagar, saboreando cada migalha como se fosse um banquete. Enquanto Rosa lutava para reconstruir sua vida em Belo Horizonte, a milhares de quilômetros dali, em uma clínica particular exclusiva na Suíça, Eduardo Montenegro permanecia internado em um quarto luxuoso com vista para os Alpes. Dr. Heinrich Müller, um dos neurologistas mais respeitados da Europa, examinava os resultados dos últimos exames de Eduardo. O traumatismo craniano havia sido mais severo do que inicialmente diagnosticado, causando uma amnésia retrógrada que apagara completamente suas memórias das últimas semanas antes do acidente. Como ele está hoje? Perguntou Patrícia Brandão de Almeida, a noiva de Eduardo que havia chegado de Belo Horizonte no dia anterior. Patrícia era uma mulher de 32 anos, loira, elegante e extremamente calculista. Vinha de uma família tradicional mineira empobrecida e via no casamento com Eduardo sua chance de retomar o status social que julgava merecer. Sua beleza fria escondia uma personalidade manipuladora e ambiciosa. O Sr. Montenegro está fisicamente recuperado, explicou o médico. Mas a amnésia persiste. Ele não se lembra de nada do que aconteceu no mês anterior ao acidente. É como se essas memórias tivessem sido apagadas. Patrícia forçou uma expressão de preocupação, mas por dentro sentia um alívio perigoso. Ela sabia exatamente o que Eduardo estava fazendo na noite do acidente. Ele havia descoberto algumas de suas transações duvidosas e estava indo confrontá-la. O acidente havia sido uma intervenção divina para seus planos. Doutor, existe alguma possibilidade dessas memórias voltarem? É possível, mas não provável. Em casos como este, as memórias perdidas raramente retornam completamente. O Sr. Montenegro terá que reconstruir sua vida a partir de onde ela está agora. Patrícia entrou no quarto onde Eduardo descansava. Ele estava sentado na poltrona perto da janela, olhando as montanhas com expressão distante. Nos últimos dias havia se queixado de sonhos estranhos, fragmentos de imagens que não conseguia decifrar. Como você está se sentindo hoje? Perguntou Patrícia, beijando sua testa com falsa ternura. Confuso, admitiu Eduardo. Sinto que existe algo importante que não consigo lembrar. É como se uma parte de mim estivesse perdida. Não se torture assim, disse Patrícia, sentando-se ao seu lado. O doutor disse que você precisa se concentrar no presente, no futuro. Nós vamos nos casar em breve. Você tem uma empresa para dirigir. Que isso é o que importa. Eduardo assentiu, mas o desconforto em seu peito persistia. Às vezes, quando fechava os olhos, via flashes de uma tempestade, sentia o cheiro de chuva e terra molhada, ouvia uma voz feminina cantando baixinho. Mas quando tentava focar nessas imagens, elas se dissolviam como fumaça. Patrícia, você se lembra se eu estava usando meu relógio na noite do acidente? A pergunta pegou Patrícia de surpresa. Eduardo sempre usava o relógio que herdara do pai, uma peça valiosa que nunca tirava do pulso. Não, você não estava usando quando te encontraram, mentiu ela rapidamente.
Provavelmente caiu durante a queda. Eduardo tocou o pulso nu, sentindo uma estranha sensação de perda. Aquele relógio era mais que uma joia para ele. Era uma conexão com seu falecido pai. A ideia de tê-lo perdido o entristecia profundamente. De volta a Belo Horizonte, Rosa havia conseguido mais 2 trabalhos. Agora limpava a casa de Dona Célia 3 vezes por semana, a de Dona Marlene às quintas-feiras e a de seu Roberto aos sábados. Eram R$ 300 por semana, o suficiente para alugar um quartinho simples na periferia da cidade e se alimentar dignamente. O novo quarto que alugara ficava em um conjunto habitacional no bairro Barreiro, não muito longe de onde havia morado no cortiço. Era pequeno, mas limpo e seguro. Tinha uma caminha de solteiro, um armário de 2 portas e uma pequena pia. O banheiro era coletivo, mas ela não se importava. Era seu lar. Todas as noites, antes de dormir, Rosa olhava para o relógio quebrado e fazia uma oração silenciosa. Agradecia por ter sobrevivido aos momentos mais difíceis e pedia proteção para Eduardo, onde quer que ele estivesse. Uma manhã, enquanto limpava a casa de Dona Célia, Rosa encontrou um jornal abandonado na mesa da sala. A manchete chamou sua atenção. Empresário Eduardo Montenegro se recupera na Suíça, após acidente misterioso. Seu coração disparou. Era ele, o homem que havia salvado. A foto no jornal mostrava um homem elegante, de terno e gravata, muito diferente do ser fragilizado que havia encontrado sob o viaduto. Eduardo Montenegro, CEO da construtora Montenegro & Filhos, uma das maiores empresas de Minas Gerais. Rosa leu a matéria com olhos arregalados. O artigo mencionava que Eduardo havia sofrido amnésia parcial e que sua noiva, Patrícia Brandão de Almeida, estava ao seu lado durante a recuperação. Havia também informações sobre sua fortuna, estimada em centenas de milhões de reais. Meu Deus, sussurrou Rosa, eu salvei um milionário. Por um momento, uma centelha de esperança brilhou em seu coração. Eduardo havia prometido retribuir sua bondade. Talvez, quando ele se recuperasse, se lembraria dela e cumpriria sua palavra. Mas logo a realidade a trouxe de volta à terra. Um homem como aquele jamais se lembraria de uma simples faxineira. Guardou o jornal em sua bolsa, não como prova, mas como lembrança de que havia feito a coisa certa naquela noite de tempestade. Independentemente de quem Eduardo fosse, ela havia salvado uma vida humana, e isso tinha um valor que nenhum dinheiro poderia medir. Nas semanas seguintes, Rosa se estabeleceu em uma rotina. Acordava cedo, trabalhava duro, economizava cada centavo que podia. Comprava roupas usadas no brechó do centro, sempre procurando peças que a fizessem parecer mais apresentável para o trabalho. Em uma dessas idas ao brechó, encontrou um vestido azul marinho, simples mas elegante, que lhe caía perfeitamente. A vendedora, uma senhora simpática chamada Dona Luísa, comentou: "Esse vestido foi feito para você, menina. Realça seus olhos bonitos." Rosa sorriu, sentindo-se mais confiante. Estava reconstruindo sua vida tijolo por tijolo, dia após dia. Não sabia que muito em breve sua história voltaria a se cruzar com a de Eduardo Montenegro de uma forma que mudaria ambas as vidas para sempre. Na Suíça, Eduardo recebia alta hospitalar depois de 2 meses de tratamento. Os médicos haviam feito tudo o que podiam. Fisicamente, ele estava completamente recuperado. Mentalmente, havia uma lacuna em sua memória que talvez nunca fosse preenchida. "Está na hora de voltarmos para casa", disse Patrícia, ajudando-o a fazer as malas. "Sua empresa precisa de você. Nosso casamento está marcado para o final do ano." Eduardo assentiu, mas algo dentro dele resistia à ideia de voltar para uma vida que não conseguia se lembrar completamente. Durante toda a sua recuperação, havia sentido que algo importante estava faltando, como uma peça perdida de um quebra-cabeças. Enquanto o avião cortava o céu do Atlântico rumo ao Brasil, Eduardo olhava pelas nuvens e se perguntava que memórias havia perdido naquele acidente. Não sabia que, em uma casa simples do Barreiro, uma jovem faxineira olhava para um relógio quebrado e pensava nele todas as noites antes de dormir. O destino havia separado suas vidas temporariamente, mas as sementes do reencontro já estavam plantadas. Em breve,
Rosa descobriria que o universo tem formas misteriosas de reunir pessoas que estão destinadas a ficar juntas, mesmo quando todos os obstáculos parecem intransponíveis. O aeroporto de Confins estava movimentado na manhã de quinta-feira, quando o jato executivo da Montenegro em Filhos pousou na pista principal. Eduardo desceu os degraus da aeronave sentindo o calor familiar de Minas Gerais tocar seu rosto, mas, estranhamente, não sentia a sensação de estar em casa. Patrícia caminhava ao seu lado, elegante em seu terno branco, cumprimentando a pequena comitiva que havia ido recebê-los. Entre eles estava Dr. Bernardo Mendes, o advogado da família Montenegro há mais de 20 anos, e Carlos Augusto, o diretor financeiro da construtora. Eduardo, que bom tê-lo de volta, disse Dr. Bernardo, apertando sua mão com firmeza. A empresa sentiu sua falta. Temos muitas decisões importantes aguardando sua aprovação. Eduardo sorriu educadamente, mas por dentro sentia uma desconexão estranha com aquelas pessoas que deviam ser próximas a ele. Era como olhar para atores representando papéis em uma peça da qual ele havia esquecido o roteiro. Obrigado, Bernardo. Estou ansioso para retomar o trabalho. A comitiva seguiu para o estacionamento VIP, onde uma Mercedes preta os aguardava. Durante o trajeto pelas ruas de Belo Horizonte, Eduardo observava a paisagem urbana, tentando recuperar lembranças. Alguns lugares lhe pareciam familiares, outros completamente estranhos. Quando o carro passou por um viaduto na região central, Eduardo sentiu um arrepio inexplicável. Uma sensação de déjà-vu tão forte que fez seu coração acelerar. Levou a mão instintivamente ao pulso, tocando o espaço vazio onde deveria estar seu relógio. Você está bem? Perguntou Patrícia, notando sua expressão tensa. Sim, só esse lugar me parece familiar. Patrícia seguiu o olhar dele e viu o viaduto. Seu sangue gelou. Era exatamente ali que Eduardo havia sido encontrado na noite do acidente. Precisava desviar a atenção dele rapidamente. Claro que parece familiar, amor. Passamos por aqui todas as vezes que vamos ao centro da cidade. Eduardo assentiu, mas a sensação de inquietação persistiu. Havia algo sobre aquele lugar que mexia com ele, de uma forma que não conseguia explicar. A sede da Montenegro em Filhos ficava em um dos edifícios mais imponentes do centro empresarial de Belo Horizonte. 40 andares de vidro e aço que se erguiam como um monumento ao sucesso da família Montenegro. Quando Eduardo entrou no saguão de mármore italiano, alguns funcionários pararam para cumprimentá-lo. Senhor Montenegro, que alegria vê-lo de volta, disse a recepcionista, uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso. Eduardo retribuiu o cumprimento, mas não conseguia se lembrar do nome dela. Na verdade, não conseguia se lembrar de quase nenhum dos funcionários que o abordavam com tanta familiaridade. No elevador que subia para o último andar, onde ficava sua sala presidencial, Dr. Bernardo aproveitou para atualizá-lo sobre os negócios. Temos vários contratos importantes em negociação. O projeto do novo shopping na Zona Sul, a construção do conjunto residencial no Barreiro e... Ele hesitou por um momento. As investigações sobre sua ausência foram arquivadas. A polícia concluiu que foi um acidente. Eduardo franziu a testa. Investigações? Por que houve investigações? Patrícia tocou seu braço suavemente. Amor, você simplesmente desapareceu por algumas horas antes de ser encontrado ferido. Era natural que investigassem. Onde exatamente fui encontrado? Um silêncio desconfortável tomou conta do elevador. Dr. Bernardo e Patrícia trocaram olhares rápidos. Em uma rua do centro, disse Patrícia vagamente. Você deve ter batido a cabeça ao cair. Eduardo sentia que havia algo que não estava sendo dito, mas decidiu não insistir no momento. Sua memória voltaria naturalmente ou não voltaria. Forçar a situação não adiantaria nada. Enquanto Eduardo tentava se readaptar à sua vida de empresário bilionário do outro lado da cidade, Rosa enfrentava mais um dia de trabalho duro. Havia conseguido uma cliente nova, Dona Francisca, uma viúva de 80 anos que morava em uma casa grande no bairro Lourdes. Dona Francisca era diferente das outras patroas de Rosa. Tinha um jeito maternal e gentil e frequentemente oferecia um lanche ou um café para ela. Era uma mulher culta, que havia sido professora durante décadas antes de se aposentar.
Rosa, querida, você já terminou a sala? Perguntou Dona Francisca, aparecendo na porta da cozinha com um sorriso carinhoso. Sim, Dona Francisca. Agora vou aspirar os quartos. Antes disso, venha tomar um café comigo. Fiz um bolo de cenoura que ficou uma delícia. Rosa hesitou. Não estava acostumada com tanta gentileza de suas patroas. Não precisa se incomodar. Que bobagem! Venha, vamos conversar um pouco. Na mesa da cozinha, enquanto saboreava o bolo caseiro mais gostoso que havia provado em anos, Rosa ouviu Dona Francisca falar sobre sua vida. A senhora havia perdido o marido há 5 anos e morava sozinha desde então. Seus filhos moravam em outras cidades e raramente a visitavam. Sabe, Rosa, às vezes a companhia vale mais que qualquer dinheiro. É tão bom ter alguém jovem aqui em casa trazendo vida para esses cômodos silenciosos. Rosa sorriu, sentindo uma conexão especial com aquela mulher. Dona Francisca a lembrava de sua mãe em alguns aspectos, principalmente na gentileza e na sabedoria simples. A senhora tem uma casa muito bonita. Deve ter muitas lembranças aqui. 45 anos de casamento deixam muitas lembranças mesmo, concordou Dona Francisca. Mas sabe o que é interessante? As lembranças mais preciosas não são das festas grandes ou dos momentos de luxo. São dos pequenos gestos de bondade, dos cuidados mútuos nos momentos difíceis. Rosa pensou no relógio quebrado que carregava no pulso. Era exatamente isso que Dona Francisca estava falando. Aquela noite sob o viaduto havia sido um momento de pura conexão humana, sem pretensões ou interesses. Dona Francisca, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, querida. A senhora já conheceu alguém muito importante? Alguém famoso ou rico? Dona Francisca riu suavemente. Por que essa pergunta? Rosa corou, sentindo-se tola. É bobagem minha. Esquece. Não, não é bobagem. E sim, conheci algumas pessoas importantes durante minha vida. Sabe o que aprendi? As pessoas mais valiosas que conheci não eram necessariamente as mais ricas ou famosas. Eram aquelas que tinham bondade no coração e caráter íntegro. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Rosa durante o resto do dia. Quando terminou o trabalho na casa de Dona Francisca, caminhou até o ponto de ônibus, pensando nas coincidências da vida. Eduardo Montenegro, o homem que havia salvado, era uma das pessoas mais poderosas de Minas Gerais, mas na noite em que se conheceram, ele era apenas um ser humano vulnerável que precisava de ajuda. O ônibus demorou mais que o usual para chegar, e Rosa aproveitou para observar o movimento da rua. Era uma avenida movimentada do centro de Belo Horizonte, onde executivos de terno dividiam a calçada com trabalhadores braçais e vendedores ambulantes. Foi então que ela viu a placa. Do outro lado da rua, em um prédio alto e imponente, lia-se em letras douradas: Montenegro em Filhos, Construções e Empreendimentos. O coração de Rosa acelerou. Era a empresa de Eduardo. Ele estava lá, provavelmente em algum andar alto daquele arranha-céu, dirigindo sua companhia bilionária. Por um momento louco, pensou em atravessar a rua e tentar falar com ele. Mas logo a razão falou mais alto. O que diria? Como explicaria que estava ali? Além disso, ele provavelmente não se lembraria dela. Era apenas uma faxineira que havia cruzado seu caminho em um momento de vulnerabilidade. Para ele, ela devia ser apenas uma memória vaga, se é que era alguma memória. O ônibus finalmente chegou, e Rosa subiu pensando que talvez fosse melhor assim. Cada um no seu mundo, cada um na sua realidade. Ela tinha conseguido se reerguer após a noite terrível do despejo. Tinha trabalho, tinha uma casa humilde mais digna. Era isso que importava. Naquela mesma tarde, no 40º andar do edifício Montenegro em Filhos, Eduardo presidia sua primeira reunião desde o retorno. Diretores de diversos departamentos apresentavam relatórios e aguardavam suas decisões. O projeto residencial do Barreiro está dentro do cronograma, informava o diretor de obras. Mas precisamos definir a empresa terceirizada que ficará responsável pela limpeza e manutenção. Eduardo ouvia com atenção, mas sua mente frequentemente divagava. Havia algo naquele ambiente que o deixava desconfortável, como se estivesse interpretando um papel que não lhe cabia perfeitamente. Senhor Montenegro, chamou o Dr. Bernardo, notando sua distração. Desculpem.
Vocês estavam falando sobre limpeza? Sim. Precisamos escolher uma empresa terceirizada para os serviços gerais do novo empreendimento. Eduardo assentiu, mas uma estranha sensação o dominou. Por que a palavra limpeza havia despertado algo em sua mente? Uma imagem fugaz passou por seus pensamentos. Mãos delicadas segurando um pano molhado, uma voz suave cantarolando baixinho. Eduardo, você está bem? Perguntou Patrícia, que havia participado da reunião como futura esposa e herdeira dos negócios. Estou. Continuem. A reunião prosseguiu, mas Eduardo não conseguiu se concentrar completamente. Havia algo na menção dos serviços de limpeza que mexera com ele de uma forma inexplicável. Depois que todos saíram, Patrícia ficou sozinha com ele na sala presidencial. Amor, você parece diferente desde que voltamos, observou ela, aproximando-se de sua mesa. Talvez seja melhor você tirar umas férias. Não, eu preciso trabalhar, preciso me readaptar à rotina. Patrícia se sentou na beirada da mesa, próxima a ele. Eduardo, você não precisa forçar suas lembranças. O médico disse que isso pode ser prejudicial. Ela estava certa, mas Eduardo não conseguia se livrar da sensação de que havia perdido algo muito importante junto com sua memória. Algo que talvez fosse mais valioso que todos os contratos e negócios que assinava diariamente. Naquela noite, Rosa voltou para seu quartinho no Barreiro e encontrou uma carta debaixo de sua porta. Era de uma empresa de terceirização de serviços chamada Limpa Max. Dona Célia havia indicado seu nome e eles estavam oferecendo um trabalho fixo com carteira assinada. Rosa leu a proposta 3 vezes antes de acreditar. R$ 1.200 por mês, mais benefícios para trabalhar na limpeza de um prédio comercial no centro da cidade. Era a oportunidade de sua vida para sair da informalidade e ter estabilidade. Abraçou a carta contra o peito e olhou para o relógio quebrado no pulso. Obrigada, sussurrou, sem saber exatamente para quem estava agradecendo. Não sabia ainda que o prédio onde seria designada para trabalhar era exatamente o edifício da Montenegro Filhos e que o destino estava preparando um reencontro que mudaria para sempre a vida de 2 pessoas que já haviam se salvado mutuamente uma vez, sob a chuva fria de uma tempestade que agora parecia ter sido enviada pelos céus. A segunda-feira amanheceu clara e ensolarada quando Rosa se apresentou na sede da Limpa Max para seu primeiro dia como funcionária registrada. O escritório ficava em um prédio comercial modesto, no centro de Belo Horizonte, bem diferente dos arranha-céus envidraçados que dominavam a região. Sirlene Correia, a supervisora de 45 anos, era uma mulher de estatura baixa, mas presença imponente. Tinha cabelos pretos presos em um coque apertado e olhos pequenos que pareciam ver tudo ao mesmo tempo. Sua experiência de 20 anos no ramo a havia tornado uma pessoa prática e objetiva. Rosa Ferreira? Perguntou ela, consultando uma prancheta enquanto Rosa se aproximava de sua mesa. Sim, senhora, bom dia. Sirlene a examinou de cima a baixo, notando as roupas simples, mas limpas e arrumadas. Rosa havia usado seu melhor conjunto, uma saia preta de sarja e uma blusa branca de algodão, ambas compradas no brechó do centro. Dona Célia falou muito bem do seu trabalho, disse Sirlene, guardando a prancheta. Espero que mantenha o mesmo padrão aqui. Nossa empresa tem contratos com prédios importantes da cidade e nossa reputação depende da qualidade de cada funcionário. Pode ter certeza de que farei meu melhor. Ótimo! Hoje você será designada para o edifício Montenegro Filhos. É um dos nossos contratos mais importantes. Sirlene pegou um molho de chaves e uma credencial. Você ficará responsável pelos andares 25 ao 30º. São escritórios administrativos, nada muito complexo. O coração de Rosa deu um salto quando ouviu o nome Montenegro Filhos. Seria possível? Seria mesmo o prédio da empresa de Eduardo? Tentou manter a compostura enquanto recebia as instruções. A que horas devo começar? O expediente é das 6 da manhã às 2 da tarde. Você entra antes dos funcionários chegarem e termina depois que a maioria já saiu para o almoço. Evita tumulto e permite que trabalhe com tranquilidade. Sirlene entregou-lhe um uniforme azul marinho com o logotipo da Limpa Max bordado no bolso e uma lista detalhada de tarefas. Tem alguma dúvida?
Rosa negou com a cabeça, ainda processando a coincidência. De todas as empresas de Belo Horizonte, seria justamente na de Eduardo que ela iria trabalhar. Uma última coisa, acrescentou Sirlene, com tom mais sério. No Montenegro em Filhos, você pode encontrar pessoas muito importantes circulando pelos corredores. Executivos, investidores, políticos. Mantenha sempre discrição e educação, mas não tente conversar ou se aproximar. Somos invisíveis para eles, entendeu? Entendi perfeitamente. E cuidado especial com a futura dona da empresa, Patrícia Brandão. Ela tem fama de ser exigente com os funcionários terceirizados. Se ela reclamar do seu trabalho, você pode ir embora no mesmo dia. Rosa assentiu, lembrando-se de ter visto o nome de Patrícia no jornal como noiva de Eduardo. Uma pontada de algo que não conseguia identificar atravessou seu peito. Na manhã seguinte, Rosa chegou ao edifício Montenegro em Filhos às 5h45. O sol ainda estava nascendo, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam nos vidros do arranha-céu. O saguão estava silencioso, exceto pelo som de seus passos no mármore polido. O segurança noturno, um homem negro de uns 60 anos chamado Seu Geraldo, liberou sua entrada após conferir sua credencial. "Primeira vez aqui, menina?" perguntou ele com um sorriso gentil. "Sim, senhor." "É um prédio grande, mas você se acostuma rapidinho. O pessoal aqui é tranquilo, na maioria. Se precisar de alguma coisa, é só falar comigo." Rosa agradeceu e seguiu para os elevadores. Quando as portas se fecharam e ela viu os números subindo no display, sentiu um frio na barriga. Em poucos minutos estaria no mesmo prédio que Eduardo Montenegro. O 25º andar abrigava os departamentos de recursos humanos e contabilidade. Rosa começou seu trabalho pelos banheiros, seguindo rigorosamente a lista de tarefas que Sirlene havia lhe dado. Cada movimento era preciso e cuidadoso, como se estivesse preparando o ambiente para pessoas muito importantes. Às 7h30, os primeiros funcionários começaram a chegar. Rosa trabalhava com fones de ouvido, escutando música gospel em volume baixo para tornar o trabalho mais agradável. Sentia-se quase invisível, como Sirlene havia dito, passando pelos corredores com seu carrinho de limpeza, enquanto executivos bem vestidos conversavam sobre planilhas e contratos. Foi no 28º andar, enquanto aspirava o carpete da recepção, que Rosa ouviu uma voz familiar conversando no elevador. Seu coração quase parou de bater. "Preciso revisar os contratos do shopping antes da reunião das 10, dizia a voz masculina. Rosa ergueu os olhos e viu Eduardo Montenegro saindo do elevador, acompanhado de 2 homens de terno. Ele estava mais elegante do que na noite em que se conheceram, obviamente. Mas ela reconheceu imediatamente seus olhos escuros e a linha firme de sua mandíbula. Eduardo passou por ela sem nem sequer olhar em sua direção. Para ele, ela era exatamente o que Sirlene havia dito. Invisível. Apenas mais uma funcionária da limpeza em meio à rotina corporativa. Rosa continuou aspirando o carpete, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Estar tão perto dele novamente, mesmo que ele não a reconhecesse, mexeu com ela de uma forma que não esperava. Durante a semana seguinte, Rosa desenvolveu uma rotina silenciosa no edifício Montenegro em Filhos. Chegava cedo, trabalhava com eficiência e discrição, e ocasionalmente cruzava com Eduardo pelos corredores. Ele nunca a notava, sempre absorto em conversas telefônicas ou documentos importantes. Rosa começou a conhecer melhor o ambiente de trabalho de Eduardo, observando à distância. Notou que ele frequentemente parecia preocupado, passando as mãos pelos cabelos ou olhando pela janela com expressão pensativa. Às vezes o via tocando o pulso nu, como se procurasse por algo que não estava ali. Foi numa quinta-feira de manhã que Rosa teve seu primeiro encontro com Patrícia Brandão de Almeida. Rosa estava limpando as mesas da sala de reuniões do 30º andar quando ouviu o som de saltos altos se aproximando pelo corredor. Uma mulher loira entrou na sala como se fosse a dona do lugar, falando ao telefone em tom imperioso. "Não me interessa se o fornecedor está com dificuldades. Eu quero os materiais entregues na data combinada, ou cancelo o contrato", dizia ela, sem nem notar a presença de Rosa. Patrícia era exatamente como Rosa havia imaginado. Bonita,
elegante e com um ar de superioridade que era quase tangível. Usava um vestido vermelho caro e joias que provavelmente custavam mais do que Rosa ganhava em um ano. Quando Patrícia finalmente reparou em Rosa, sua expressão mudou instantaneamente. "Você é nova aqui?" perguntou com tom gelado. "Sim, senhora." "Comecei esta semana." Patrícia a examinou dos pés à cabeça com evidente desaprovação. Havia algo nos olhos bondosos de Rosa que a incomodou imediatamente, embora ela não soubesse explicar por quê. "Como é seu nome?" "Rosa, senhora. Rosa Ferreira." "Bem, Rosa, espero que entenda que este andar requer cuidados especiais. Aqui circulam pessoas muito importantes, incluindo meu noivo, Eduardo Montenegro. Qualquer desleixo será comunicado diretamente à sua supervisora." "Pode ficar tranquila, senhora. Farei meu trabalho com o maior cuidado." Patrícia continuou observando Rosa por alguns segundos, como se tentasse descobrir algo sobre ela. Havia uma sensação estranha, como se reconhecesse vagamente alguma coisa, mas não conseguisse identificar o quê. "Você é de onde?" "Do Barreiro, senhora." Que coincidência." Eduardo estava justamente comentando sobre o projeto da construtora naquele bairro. Patrícia inclinou a cabeça, estudando Rosa mais atentamente. "Você tem um rosto familiar. Não nos conhecemos de algum lugar?" Rosa sentiu o sangue gelar nas veias. "Não acredito, senhora. É a primeira vez que vejo a senhora." Era verdade. Rosa nunca havia visto Patrícia antes, mas sabia que a mulher estava pescando informações. Havia algo em seu olhar que era calculista e perigoso. "Bem, vou ficar de olho no seu trabalho", disse Patrícia finalmente, saindo da sala com a mesma arrogância com que havia entrado. Rosa respirou fundo quando ficou sozinha. Havia algo na atitude de Patrícia que a deixava desconfortável. Não era apenas a diferença de classe social, era algo mais profundo, como se ela representasse algum tipo de ameaça que a própria Patrícia não conseguia identificar ainda. Naquela tarde, enquanto Rosa limpava o banheiro feminino do 29º andar, escutou duas funcionárias conversando sobre Eduardo e Patrícia. "Eu acho que ele mudou desde que voltou da Suíça", comentava uma delas, uma mulher de meia idade. "Parece mais distante, mais de perdido." "A Patrícia disse que é por causa da amnésia", respondeu a outra. "Coitado dele, não lembra de nada do que aconteceu antes do acidente." "Você acha que eles ainda vão se casar?" "Claro. Ela não vai deixar escapar uma fortuna dessas. Além disso, com a memória dele comprometida, ela tem mais facilidade para, digamos, influenciar as decisões dele." Rosa parou de limpar, prestando atenção na conversa. "Você acha que ele não se lembra dela também?" "Ele se lembra de algumas coisas, mas não de outras. É estranho. Às vezes parece que está procurando por alguma coisa ou alguém." As duas mulheres saíram do banheiro, deixando Rosa sozinha com seus pensamentos. Eduardo não se lembrava do acidente. Não se lembrava da noite sob o viaduto, dos cuidados que ela havia lhe dado, da promessa que havia feito. Tocou o relógio quebrado no pulso e sentiu uma pontada de tristeza. Para ela, aquela noite havia sido um divisor de águas em sua vida. Para ele, era apenas um buraco negro em sua memória. Talvez fosse melhor assim. Talvez fosse o destino dizendo que pessoas de mundos tão diferentes não deviam se misturar. Ela continuaria sendo invisível, fazendo seu trabalho honestamente, e ele continuaria sendo o CEO milionário que não se lembrava de que uma simples faxineira havia salvado sua vida. Mas o destino, como Rosa ainda descobriria, tem seus próprios planos. E às vezes, ele trabalha de formas que nem o mais poderoso dos homens, nem a mais humilde das mulheres, conseguem prever ou controlar. Enquanto terminava de limpar o espelho do banheiro, Rosa viu seu reflexo e fez uma promessa silenciosa. Independentemente do que acontecesse, ela manteria sua dignidade e faria seu trabalho da melhor forma possível. O relógio quebrado continuaria sendo seu segredo, sua lembrança particular de uma noite em que duas almas se encontraram na tempestade. 2 semanas haviam se passado desde que Rosa começara a trabalhar no edifício Montenegro em Filhos. Ela havia se adaptado perfeitamente à rotina, conhecia cada corredor, cada sala, cada funcionário que cruzava seu caminho. Mas havia um mistério que a intrigava. Eduardo Montenegro
parecia estar procurando por alguma coisa. Rosa notava que ele frequentemente parava nos corredores, olhando ao redor como se esperasse encontrar algo ou alguém. Às vezes, o via observando os funcionários da limpeza com mais atenção do que seria normal para um CEO. Havia ocasiões em que ele ficava parado perto das janelas com o olhar perdido, tocando o pulso nu, como se sentisse falta de alguma coisa importante. Numa manhã de sexta-feira, enquanto Rosa limpava as salas de reunião do 30º andar, aconteceu algo inesperado. Eduardo entrou na sala onde ela estava trabalhando, mas desta vez não estava acompanhado nem falando ao telefone. Parecia perdido em seus próprios pensamentos. Rosa continuou organizando as cadeiras ao redor da mesa, tentando ser discreta. Eduardo caminhou até a janela e ficou observando o movimento da cidade lá embaixo. Foi então que ele falou, quase como se estivesse conversando consigo mesmo. Às vezes tenho a impressão de que existe alguém importante que eu deveria lembrar, mas não consigo. Rosa parou o que estava fazendo. Ele não estava falando diretamente com ela, mas suas palavras a atingiram como uma flecha certeira no coração. Eduardo se virou e, pela primeira vez, olhou diretamente para Rosa. Seus olhos se encontraram por alguns segundos que pareceram eternos. Desculpe, disse ele, parecendo embaraçado. Não queria incomodá-la. Não incomoda, Sr. Montenegro, respondeu Rosa com voz suave, tentando controlar a emoção. Às vezes, falar em voz alta ajuda a organizar os pensamentos. Eduardo a observou com mais atenção. Havia algo familiar naqueles olhos bondosos, naquela voz doce. Uma sensação estranha, como um déjà-vu, passou por ele. Como é seu nome? Rosa, senhor, Rosa Ferreira. Rosa, repetiu ele lentamente, como se testasse o som do nome. É um nome bonito. Obrigada. Eduardo continuou a fitá-la, sentindo que deveria conhecê-la de algum lugar. Havia algo na presença dela que o acalmava, uma energia serena que ele não conseguia explicar. Posso fazer uma pergunta estranha? Disse ele subitamente. Rosa assentiu, com o coração batendo acelerado. Nós já nos conhecemos antes? Tenho a impressão de que já vi você em algum lugar. Rosa sentiu o mundo girar ao seu redor. Era a oportunidade perfeita para contar a verdade, para lembrá-lo da noite sob o viaduto, do cuidado que havia lhe dado, da promessa que ele havia feito. Mas as palavras não saíam de sua garganta. Não, Sr. Montenegro, é a primeira vez que conversamos. Tecnicamente, não era mentira. Eles nunca haviam conversado realmente naquela noite. Ele estava inconsciente na maior parte do tempo. Eduardo franziu a testa, insatisfeito com a resposta. Tem certeza? Porque eu... Eduardo! Interrompeu uma voz feminina vinda da porta. Patrícia entrou na sala com seu andar confiante, mas Rosa notou um lampejo de irritação em seus olhos ao ver o noivo conversando com a faxineira. Estava procurando você. Dr. Bernardo está esperando na sua sala. Claro, já estou indo, disse Eduardo, mas hesitou antes de sair. Olhou mais uma vez para Rosa. Foi um prazer conversar com você, Rosa. Igualmente, Sr. Montenegro. Eduardo saiu, deixando Rosa e Patrícia sozinhas na sala. O silêncio que se seguiu era tenso e carregado. Rosa, disse Patrícia com um tom aparentemente casual, mas com os olhos frios. Não é apropriado que funcionários terceirizados mantenham conversas pessoais com a diretoria. Ele que puxou conversa comigo, senhora. Eu só respondi educadamente. Patrícia se aproximou estudando Rosa como um predador estuda sua presa. Você sabe que meu noivo sofreu um acidente recentemente e perdeu parte da memória, não sabe? Ouvi alguns comentários, sim. Então deve entender que ele anda confuso. Às vezes vê rostos familiares onde não deveria ver. É parte da recuperação. Patrícia fez uma pausa calculada. Seria uma pena se alguém se aproveitasse dessa vulnerabilidade para se aproximar dele com segundas intenções. A ameaça nas palavras de Patrícia era cristalina. Rosa manteve a calma. Senhora Patrícia, eu estou aqui apenas para trabalhar. Não tenho nenhuma intenção além de fazer meu serviço da melhor forma possível. Que bom, porque eu ficaria muito desapontada se descobrisse que alguma funcionária está tentando se aproveitar da situação de Eduardo. Patrícia sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Muito desapontada mesmo. Rosa assentiu e continuou seu trabalho,
mas podia sentir o olhar gelado de Patrícia, cravado em suas costas até ela sair da sala. Naquela tarde, Rosa estava no banheiro feminino do 28º andar, quando ouviu Patrícia conversando ao telefone no corredor. A porta estava entreaberta e a voz dela era alta e nervosa. "Não, mamãe, ele não pode se lembrar. O médico disse que a amnésia pode ser permanente", dizia Patrícia. "Eu sei que você acha arriscado, mas é nossa única chance. Uma vez que estivermos casados..." Rosa parou de limpar e prestou atenção, embora soubesse que não deveria. "É claro que eu tenho tudo sob controle. Não vai haver problema nenhum." "O que você quer dizer com 'e se ele se lembrar de algo comprometedor'?" A voz de Patrícia ficou mais aguda. "Não existe nada comprometedor para lembrar. O acidente apagou justamente o período que interessava." Rosa sentiu um arrepio. Havia algo na conversa que não parecia certo. Que período interessava? Por que Patrícia parecia aliviada com a amnésia de Eduardo? "Mãe, preciso desligar. Tem alguém aqui", disse Patrícia abruptamente. Rosa rapidamente voltou a limpar, fingindo que não havia escutado nada. Patrícia passou pelo banheiro sem entrar, mas Rosa podia sentir que ela estava desconfiada. Nos dias seguintes, Rosa notou que Eduardo começou a frequentar mais os andares onde ela trabalhava. Não de forma óbvia, mas ele sempre aparecia com alguma desculpa. Verificar relatórios, conversar com gerentes de departamentos que antes ele atendia em sua sala. Numa terça-feira de manhã, Eduardo chegou mais cedo que o usual ao escritório. Rosa estava aspirando o carpete da recepção do 30º andar quando ele saiu do elevador. Desta vez, ele não fingiu que estava ali por acaso. "Bom dia, Rosa." "Bom dia, Sr. Montenegro." "Você sempre chega tão cedo?" "Sim, senhor. Gosto de começar antes que o movimento aumente." Eduardo assentiu e ficou parado ali, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse como. "Senhor Montenegro", disse Rosa, reunindo coragem, "posso fazer uma pergunta?" "Claro." "O senhor está bem? Notei que parece preocupado ultimamente." Eduardo a olhou com surpresa. Era a primeira vez que alguém além dos médicos perguntava sobre seu bem-estar de forma genuína. "É perceptível assim?" "Um pouco. Desculpe se foi inconveniente perguntar." "Não, não foi." Eduardo se aproximou mais, baixando a voz. "Para ser honesto, estou me sentindo perdido. É como se uma parte importante de mim tivesse desaparecido com a amnésia." Rosa sentiu o peito apertar. Ela conhecia exatamente qual parte havia desaparecido. "Às vezes", continuou Eduardo, "tenho a sensação de que existe alguém que eu deveria procurar, mas não sei quem. É frustrante. E se for alguém importante mesmo? Essa pessoa não tentaria encontrar o senhor? Talvez ela não saiba onde me procurar. Ou talvez..." Eduardo hesitou. "Talvez ela ache que eu não me lembraria dela." O coração de Rosa disparou. Era como se ele estivesse falando diretamente sobre ela, embora não soubesse. "Se eu fosse essa pessoa", disse Rosa cuidadosamente, "esperaria que o senhor se lembrasse quando fosse a hora certa. Forçar uma lembrança pode ser doloroso." Eduardo a estudou intensamente. "Você fala como se conhecesse esse tipo de situação. Todos nós perdemos memórias importantes às vezes. Não necessariamente por acidentes, mas pela vida mesmo. E às vezes, as melhores lembranças voltam quando menos esperamos." "Rosa!" gritou uma voz atrás deles. Era Sirlene, a supervisora da Limpa Max, que havia aparecido no andar para uma inspeção surpresa. Ela olhou com desaprovação para Rosa conversando com Eduardo. "Senhor Montenegro", disse Sirlene se aproximando rapidamente. "Mil desculpas. Esta funcionária não deveria estar incomodando o senhor." "Ela não estava me incomodando", respondeu Eduardo friamente. "Na verdade, estávamos tendo uma conversa muito interessante." Sirlene ficou visivelmente desconfortável. "Mesmo assim, senhor, não é protocolo. O protocolo é problema meu", interrompeu Eduardo com autoridade. "Rosa é uma excelente funcionária e sempre muito respeitosa." Rosa sentiu uma onda de gratidão, mas também de preocupação. A defesa de Eduardo poderia trazer problemas para ela. "Claro, senhor Montenegro." "Como quiser", disse Sirlene, forçando um sorriso. Eduardo se dirigiu para sua sala, mas antes de entrar no elevador, olhou mais uma vez para Rosa. Seus olhos se encontraram novamente
E desta vez Rosa teve certeza. Ele sentia alguma coisa. Talvez não lembrasse conscientemente, mas seu coração reconhecia a conexão entre eles. Quando Eduardo desapareceu no elevador, Sirlene se virou para Rosa com cara fechada. O que estava fazendo? Você sabe que não pode ficar conversando com os executivos. Ele que iniciou a conversa, Sirlene. Eu só respondi educadamente. Bem, da próxima vez seja menos educada. Esse tipo de situação pode gerar problemas sérios. Sirlene baixou a voz. E entre nós, cuidado com a noiva dele. Patrícia Brandão já reclamou de você uma vez. Se ela reclamar de novo, você está fora. Rosa assentiu, mas por dentro uma chama de esperança havia se acendido. Eduardo estava procurando por alguém. Estava procurando por ela, mesmo sem saber. E ela estava ali, bem na frente dele, invisível, mas presente. Talvez o destino não houvesse terminado de escrever a história deles. Talvez existisse ainda um capítulo a ser revelado, quando o tempo fosse certo e quando Eduardo estivesse pronto para recuperar não apenas suas memórias, mas também seu coração. O relógio quebrado em seu pulso parecia pulsar junto com sua esperança renovada. Outubro chegou a Belo Horizonte, trazendo consigo um clima mais ameno e a promessa de chuvas que ainda tardariam a vir. No edifício Montenegro, em Filhos, a rotina seguia seu curso normal, mas Rosa podia sentir uma tensão crescente no ar. Patrícia havia aumentado sua vigilância, aparecendo nos andares onde ela trabalhava com uma frequência suspeita. Era uma quinta-feira de manhã quando Rosa descobriu algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre o acidente de Eduardo. Ela estava limpando a sala de reuniões principal do 39º andar quando encontrou uma pasta esquecida embaixo de uma das cadeiras. Ao pegar o documento para colocar sobre a mesa, algumas folhas se espalharam pelo chão. Ao juntá-las, Rosa não pôde evitar ler o cabeçalho. Relatório de investigação privada. Caso Eduardo Montenegro. Seu coração disparou. Eram documentos de um detetive particular contratado por alguém para investigar o acidente de Eduardo. Rosa sabia que não deveria ler, mas a curiosidade foi mais forte. Os documentos continham informações detalhadas sobre a noite do acidente. Segundo o relatório, Eduardo havia saído do escritório às 9h15 da noite sozinho, depois de uma discussão acalorada com alguém por telefone. As câmeras de segurança do prédio mostravam que ele parecia agitado e nervoso ao sair. O que mais chamou a atenção de Rosa foi a conclusão do investigador. Evidências sugerem que o Sr. Montenegro foi encontrado com ferimentos inconsistentes com uma queda acidental. Possível envolvimento de terceiros. Recomenda-se investigação mais aprofundada. Rosa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eduardo não havia sofrido apenas um acidente. Alguém havia machucado ele deliberadamente, e ela havia sido a única pessoa a encontrá-lo e ajudá-lo naquela noite terrível. O que você está fazendo? Rosa se virou rapidamente e viu Patrícia parada na porta da sala com expressão furiosa. Sem hesitar, Rosa ajuntou rapidamente os papéis. Encontrei estes documentos no chão, senhora. Estou apenas organizando. Patrícia se aproximou com passos rápidos e arrancou os papéis das mãos de Rosa com violência. Estes são documentos confidenciais. Você não tinha direito de olhar. Eu não estava lendo, apenas juntando as folhas que caíram. Mentirosa. Patrícia examinou os documentos rapidamente, verificando se estava tudo ali. Você viu alguma coisa, não viu? Rosa manteve a expressão neutra, mas podia ver o pânico nos olhos de Patrícia. Não entendo do que a senhora está falando. São apenas papéis com palavras difíceis. Patrícia a estudou intensamente, tentando decifrar se Rosa estava dizendo a verdade. Havia algo na simplicidade da resposta que a fez hesitar. Você sabe ler? A pergunta era ofensiva, mas Rosa engoliu o orgulho. Sei ler o básico, senhora, mas não entendo essas palavras complicadas de advogado. Era uma mentira piedosa. Rosa lia perfeitamente bem, mas sabia que fingir ignorância poderia protegê-la. Patrícia pareceu relaxar ligeiramente. Bem, mesmo assim, da próxima vez que encontrar documentos, chame alguém da administração. Não toque em nada. Sim, senhora. Patrícia saiu da sala apressadamente guardando os documentos em sua bolsa. Rosa continuou limpando,
mas sua mente fervilhava com as informações que havia descoberto. Eduardo estava em perigo, e Patrícia claramente sabia de algo. Naquela tarde, Rosa estava descendo para o almoço quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de Eduardo. A porta estava entreaberta e ela pôde escutar a discussão. Eu não entendo por que você contratou esse investigador, dizia Eduardo com tom irritado. Amor, foi por sua segurança, respondia Patrícia. Queremos descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. E o que ele descobriu? Houve uma pausa. Rosa se escondeu atrás de uma coluna, tentando ouvir melhor. Nada de relevante. Foi um acidente, como suspeitávamos. O investigador está sendo alarmista. Patrícia, eu tenho o direito de saber. Se há evidências de que foi algo mais que um acidente... Eduardo, por favor. O médico disse que você não deve se estressar com essas coisas. Foque na recuperação, no nosso futuro juntos. Nosso futuro, repetiu Eduardo com um tom que Rosa não conseguiu identificar. Às vezes sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa. É a amnésia falando. Você vai se sentir melhor depois que nos casarmos. Rosa ouviu passos se aproximando da porta e se afastou rapidamente, fingindo que estava apenas passando pelo corredor. Eduardo saiu da sala com expressão sombria e quase esbarrou nela. Rosa, disse ele, parecendo genuinamente surpreso e, de alguma forma, aliviado por vê-la. Boa tarde, Sr. Montenegro. Eduardo olhou para trás, certificando-se de que Patrícia não podia ouvi-los, e se aproximou de Rosa. Posso falar com você por um momento? Claro, senhor. Eduardo a guiou até uma sala de reuniões vazia e fechou a porta. Rosa sentiu o coração acelerar. Rosa, vou fazer uma pergunta estranha e preciso que seja honesta comigo. Sim, senhor. Você acha que é possível alguém fingir que se importa com uma pessoa quando na verdade tem outros interesses? A pergunta pegou Rosa de surpresa. Era clara a referência a Patrícia, mas ela não sabia como responder sem ser inadequada. Eu acho que, às vezes, as pessoas agem por motivos que nem elas mesmas entendem completamente, disse ela cuidadosamente. Você é muito sábia para uma pessoa tão jovem, observou Eduardo. De onde vem essa sabedoria? Da vida, Sr. Montenegro. Quando se vem de baixo, aprendemos a observar as pessoas com cuidado. Eduardo assentiu pensativo. Rosa, posso confiar em você? A pergunta fez o mundo de Rosa parar. Sim, senhor. Sempre. Estou começando a desconfiar de que meu acidente não foi acidental. E estou desconfiando de pessoas próximas a mim. Eduardo passou as mãos pelos cabelos. Sei que isso pode soar paranoico. O senhor tem motivos para essas suspeitas? Instinto. E alguns fragmentos de memória que começaram a voltar. Nada claro, apenas sensações. Rosa lutou contra o impulso de contar tudo o que sabia. Ele estava começando a desconfiar sozinho. Talvez fosse melhor deixá-lo descobrir a verdade gradualmente. Se o senhor tem suspeitas, talvez devesse investigar por conta própria. É o que estou pensando, mas preciso de alguém em quem possa confiar. Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Alguém que não tenha interesse em meu dinheiro ou minha posição. Senhor Montenegro. Eduardo. Pode me chamar de Eduardo quando estivermos sozinhos. Rosa sentiu uma onda de emoção. Eduardo, se eu puder ajudar de alguma forma, ajudo. Obrigado, significa muito para mim. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Rosa podia sentir a conexão entre eles se fortalecendo. Era como se, instintivamente, Eduardo reconhecesse nela a pessoa que o havia salvado, mesmo sem se lembrar conscientemente. Existe uma coisa, disse Eduardo subitamente. Tenho tido sonhos estranhos desde o acidente. Sonho com chuva, com alguém cantando baixinho, com mãos delicadas cuidando de mim, e sempre acordo com a sensação de que perdi algo muito importante. Rosa teve que se segurar para não chorar. Ele estava se lembrando, fragmento por fragmento. Talvez sejam memórias tentando voltar. É o que eu espero, porque sinto que essa lembrança, seja lá o que for, é mais importante que qualquer contrato ou negócio. Nesse momento, a porta da sala se abriu bruscamente. Patrícia entrou com cara fechada. Eduardo, estava procurando você. O que está fazendo aqui? Conversando com Rosa sobre eficiência na limpeza, mentiu Eduardo rapidamente. Patrícia olhou de um para outro com suspeita evidente.
Que conversa longa para falar sobre limpeza. Rosa tem ótimas sugestões de melhoria, disse Eduardo mantendo a calma. Tenho certeza que tem, replicou Patrícia com sarcasmo. Mas agora precisamos ir. Temos jantar com seus sócios às 8. Eduardo assentiu relutantemente. Antes de sair, olhou para Rosa mais uma vez. Obrigado pelas sugestões, Rosa. Muito valiosas. Disponha, Sr. Montenegro. Quando eles saíram, Rosa se sentou em uma das cadeiras da reunião tremendo. A conversa havia sido um divisor de águas. Eduardo estava começando a desconfiar de Patrícia e se lembrar da noite do acidente. E ela havia se tornado sua confidente. Mas também sabia que Patrícia não era boba. A mulher havia notado a proximidade crescente entre eles e não deixaria isso passar em branco. Rosa olhou para o relógio quebrado em seu pulso e tomou uma decisão. Era hora de parar de ser apenas uma observadora passiva. Se Eduardo estava em perigo, ela faria tudo ao seu alcance para protegê-lo. Afinal, ela já havia salvado a vida dele uma vez. E faria isso novamente, quantas vezes fosse necessário. Naquela noite, Rosa voltou para casa com a cabeça fervilhando de planos. Ela precisava encontrar uma forma de ajudar Eduardo a descobrir a verdade sobre seu acidente sem se expor demasiadamente. Patrícia era perigosa e não hesitaria em destruir qualquer pessoa que ameaçasse seus planos. Mas Rosa havia aprendido algo sobre si mesma naquela conversa com Eduardo. Ela era mais forte e mais corajosa do que imaginava. E quando se tratava de proteger alguém que amava, sim, ela finalmente admitia para si mesma que o amava. Não havia obstáculo que não enfrentaria. O jogo havia mudado. Agora não se tratava mais apenas de um reencontro. Era uma batalha pela verdade, pela justiça e pelo direito de duas almas feridas se encontrarem novamente. Novembro chegou com suas promessas de chuva e mudança. No edifício Montenegro em Filhos, a tensão havia se tornado quase palpável. Rosa podia sentir que algo importante estava prestes a acontecer, como se o ar carregado anunciasse uma tempestade emocional que se aproximava. Eduardo havia mudado visivelmente nas últimas semanas. Parecia mais determinado, mais focado, como alguém que finalmente havia decidido buscar respostas para as perguntas que o atormentavam. Rosa o via frequentemente trabalhando até tarde, fazendo ligações discretas e reunindo-se com pessoas que ela não reconhecia. Foi numa tarde de terça-feira que Rosa descobriu o que Eduardo estava planejando. Ela estava limpando a sala de reuniões adjacente ao escritório dele quando ouviu uma conversa telefônica que mudaria tudo. Doutor Henrique, preciso que seja discreto, dizia Eduardo. Quero uma segunda opinião sobre meu caso, mas sem que ninguém da minha família ou Patrícia saiba. Rosa parou de limpar, prestando atenção. Isso mesmo, quero entender se existe alguma forma de recuperar as memórias que perdi. E também quero saber se é possível que meu acidente tenha sido provocado por alguém. O coração de Rosa acelerou. Eduardo estava investigando por conta própria. Sexta-feira está perfeito, no seu consultório particular, como combinamos. E, doutor, absoluto sigilo. Quando Eduardo desligou o telefone, Rosa continuou limpando, como se não tivesse escutado nada. Mas sua mente já estava trabalhando. Se Eduardo ia investigar seu passado, talvez fosse a hora de ela lhe dar algumas pistas. Naquela mesma tarde, Rosa teve uma ideia audaciosa. Ela sabia que Eduardo costumava ficar sozinho em sua sala depois das 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído. Decidiu deixar para ele uma pista sutil sobre sua própria identidade. Escreveu uma carta simples, em sua letra cuidadosa. Senhor Montenegro, se o senhor realmente quer encontrar a pessoa que o ajudou na noite do acidente, procure por alguém que tenha algo que o senhor perdeu naquela noite. Algo relacionado ao tempo que parou às 2h15 da madrugada. Uma amiga que torce por sua felicidade. Rosa dobrou a carta e a colocou discretamente sobre a mesa de Eduardo, debaixo de um relatório, de forma que ele a encontrasse quando estivesse sozinho. Depois disso, saiu do prédio com o coração batendo forte, sem saber se havia tomado a decisão certa. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório mais cedo que o usual. Rosa podia vê-lo da recepção do 30º andar, através das paredes de vidro de sua sala. Ele estava lendo algo com atenção redobrada,
passando as mãos pelos cabelos como sempre fazia quando estava nervoso. Subitamente, Eduardo se levantou e saiu de sua sala. Rosa fingiu estar ocupada com a limpeza, mas podia sentir que ele estava procurando por ela. Rosa, chamou ele quando a viu. Bom dia, Sr. Montenegro. Eduardo se aproximou, e ela podia ver uma mistura de excitação e confusão em seus olhos. Posso falar com você, em particular? Claro. Eles foram para a mesma sala de reuniões onde haviam conversado dias antes. Eduardo fechou a porta e se virou para ela. Rosa, vou fazer uma pergunta muito específica e preciso que seja completamente honesta comigo. Sempre sou honesta com o senhor. Você sabe alguma coisa sobre um relógio? Um relógio que pode ter parado às 2h15 da madrugada? Rosa sentiu o mundo girar. Ele havia entendido a pista na carta. Inconscientemente, sua mão se moveu em direção ao pulso, onde o relógio quebrado estava escondido sob a manga da blusa. O movimento não passou despercebido por Eduardo. Rosa, disse ele com voz quase sussurrada, você está usando alguma coisa no pulso? Com mãos trêmulas, Rosa puxou a manga da blusa e revelou o relógio quebrado. O vidro rachado brilhou sob a luz da sala e Eduardo arregalou os olhos. Meu Deus, murmurou ele, é meu relógio, o relógio do meu pai. Sim, disse Rosa baixinho, é seu. Eduardo se aproximou devagar, como se estivesse vendo um fantasma. Como você conseguiu isto? Rosa respirou fundo. Era a hora da verdade. O senhor me deu naquela noite, na noite do acidente, embaixo do viaduto, quando encontrei o senhor ferido e desacordado. O rosto de Eduardo empalideceu. Você foi quem me encontrou? Sim, o senhor estava gravemente ferido, inconsciente. Eu cuidei do senhor a noite toda, até que a ajuda chegou. Por que você nunca disse nada? Quando comecei a trabalhar aqui, por que não me contou? Rosa baixou os olhos. Porque o senhor não se lembrava de mim. E eu sou apenas uma faxineira. Pensei que seria melhor deixar para lá. Eduardo ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. Lentamente, as lembranças começaram a se formar em sua mente como peças de um quebra-cabeças que finalmente encontravam seus lugares. Eu me lembro, disse ele subitamente. Não de tudo, mas eu me lembro de uma voz doce cantando para mim. Mãos gentis, cuidando do meu ferimento. O cheiro de chuva e bondade. Era você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rosa. Sim, era eu. Eduardo se aproximou mais, quase tocando nela. Rosa, você salvou minha vida. E eu nem sabia que você existia. Não importa. O importante é que o senhor está bem. Importa sim. Eduardo pegou delicadamente a mão dela, observando o relógio quebrado. Eu prometi que voltaria para retribuir sua bondade, e estava cumprindo essa promessa sem nem saber. Nesse momento, a porta da sala se abriu violentamente. Patrícia entrou como um furacão, com os olhos flamejando de raiva. Então era isso, gritou ela. Era por isso que você andava tão estranho. Eduardo se virou rapidamente, colocando-se entre Patrícia e Rosa. Patrícia, calma. Deixe-me explicar. Explicar o quê? Que você está tendo um caso com uma faxineira? Patrícia apontou para Rosa com desdém. Ou que essa pessoa está se aproveitando da sua amnésia para se aproximar de você. Não é nada disso, disse Eduardo firmemente. Rosa me salvou a vida na noite do meu acidente. Que história ridícula. Você acha que eu vou acreditar nisso? Eduardo tirou o relógio do pulso de Rosa e mostrou para Patrícia. Este é o relógio do meu pai, o mesmo que eu estava usando na noite do acidente e que nunca foi encontrado. Rosa o tem porque eu dei para ela naquela noite. Patrícia olhou para o relógio e Rosa viu algo mudar em sua expressão. Não era apenas raiva agora. Era medo. Isso não prova nada, gaguejou Patrícia. Prova sim, disse Eduardo, sua voz se tornando fria. E agora eu quero que você me conte a verdade sobre aquela noite. Você sabe mais do que disse, não sabe? Eduardo, você está delirando. Não estou. Eu me lembro agora. Eu me lembro de ter saído daqui depois de brigar com você por telefone.
Lembro de ter descoberto alguma coisa sobre você que me deixou furioso. O rosto de Patrícia ficou branco como papel. Eduardo, o que eu descobri, Patrícia? O que me deixou tão bravo a ponto de sair no meio da tempestade para ir atrás de você? Rosa observava a cena em silêncio, vendo as memórias de Eduardo voltarem em ondas. A verdade estava finalmente vindo à tona. Eu posso explicar, balbuciou Patrícia. Então explique. Explique por que eu estava tão alterado naquela noite. Explique por que o investigador disse que meus ferimentos eram inconsistentes com uma queda acidental. Patrícia olhou de Eduardo para Rosa, como um animal encurralado procurando uma saída. Foi um acidente, Eduardo. Você bateu a cabeça quando caiu. Mentira! Eduardo deu um passo em direção a ela. Eu sei que está mentindo. Posso ver nos seus olhos. Senhor Montenegro, interrompeu Rosa suavemente. Talvez seja melhor conversarmos com calma. A verdade vai aparecer. Eduardo olhou para Rosa, admirado com sua serenidade em meio ao caos. Você tem razão. Patrícia, nós vamos conversar. E você vai me contar tudo. Absolutamente tudo. Patrícia percebeu que estava perdendo o controle da situação. Sua máscara de noiva apaixonada estava caindo, revelando a mulher calculista e perigosa que realmente era. Está bem, disse ela finalmente. Você quer a verdade? Vai ter a verdade. O tom de voz dela havia mudado completamente. Não era mais a Patrícia doce e preocupada. Era uma mulher acuada que havia decidido atacar. A verdade é que você descobriu meus negócios paralelos. Descobriu que eu estava desviando dinheiro da construtora para contas no exterior. Eduardo arregalou os olhos. Você estava roubando da empresa. Eu estava garantindo meu futuro. Você acha que eu ia ficar dependendo da sua boa vontade para sempre? E na noite do acidente? Patrícia respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão irreversível. Você disse que ia cancelar nosso noivado e me entregar para a polícia. Disse que eu havia traído sua confiança. Ela riu amargamente. Confiança. Como se você soubesse o que é viver sem dinheiro, sem posição social. E então? Então eu fiz o que precisava fazer para me proteger. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhou para Patrícia como se estivesse vendo um monstro. Você foi responsável pelo que aconteceu comigo naquela noite? Não diretamente, disse Patrícia rapidamente. Eu só disse para algumas pessoas onde você estaria. Pessoas que tinham interesse em que você ficasse quieto por um tempo. Você armou para que eu fosse agredido? Eu não sabia que ia ser tão violento. Era só para te assustar, para você esquecer o que havia descoberto. Rosa sentiu náusea ao ouvir a confissão. Patrícia havia orquestrado o ataque contra Eduardo, e se ela não tivesse aparecido naquela noite, ele poderia ter... Eduardo estava em choque, processando a traição completa da mulher com quem ia se casar. E depois, quando eu perdi a memória, você viu uma oportunidade de ouro, não foi? Eduardo, eu amo você. Você não ama ninguém além de si mesma, Eduardo gritou. Você viu minha amnésia como uma forma de continuar seus esquemas sem ser descoberta. Patrícia percebeu que havia perdido tudo. Não havia mais como fingir, não havia mais como manipular. Está bem, Eduardo. Você quer que eu seja honesta? Eu nunca te amei. Eu amei sua conta bancária. E quando descobri que você estava investigando meus negócios, fiz o que qualquer pessoa inteligente faria. Protegi meus interesses. A crueldade das palavras ecoou pela sala. Eduardo se virou para Rosa, que estava em choque com tudo o que havia presenciado. Rosa, você salvou minha vida 2 vezes, disse ele com voz embargada. Uma vez naquela noite e outra agora, me ajudando a descobrir a verdade. Rosa se aproximou dele, vendo a dor em seus olhos. O que vai fazer agora? Eduardo olhou para Patrícia, que ainda estava na sala como uma estátua de mármore frio. Agora vou fazer o que deveria ter feito há meses. Patrícia Brandão, nosso noivado está cancelado. E amanhã cedo estarei na delegacia relatando tudo o que acabei de descobrir. Você não tem provas, disse Patrícia com o último fiapo de desafio. Tenho sua confissão, e tenho Rosa como testemunha. Além disso, agora que sei o que procurar, vou encontrar todas as evidências necessárias. Patrícia saiu da sala sem dizer uma palavra, deixando atrás de si apenas o perfume caro e o rastro de destruição que havia criado.
Eduardo e Rosa ficaram sozinhos, em meio aos destroços emocionais do que havia sido revelado. Rosa, disse Eduardo suavemente, eu sinto muito por você ter passado por isso. Não se preocupe comigo. O importante é que a verdade apareceu. Eduardo pegou as mãos dela entre as suas. Não, não é só isso. Rosa, quando eu olho para você, mesmo antes de recuperar as memórias, eu sentia uma conexão que não conseguia explicar. Agora sei por quê. Eduardo, deixe-me falar. Você não apenas salvou minha vida naquela noite, você me mostrou o que é bondade verdadeira, amor sem interesse, cuidado genuíno. E depois, quando nos reencontramos aqui, mesmo sem saber quem eu era realmente, você continuou sendo a mesma pessoa íntegra e generosa. Rosa sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Eu não sei como retribuir isso, continuou Eduardo, mas sei que quero passar o resto da minha vida tentando ser digno da sua bondade. Eduardo, nós somos de mundos muito diferentes. Não, interrompeu ele, nós somos do mesmo mundo. O mundo das pessoas que se importam umas com as outras, que fazem o certo mesmo quando é difícil. Patrícia é que vem de um mundo diferente. Um mundo onde as pessoas valem pelo que têm, não pelo que são. Rosa olhou nos olhos de Eduardo e viu ali não apenas gratidão, mas amor. O mesmo amor que ela havia guardado em seu coração durante todos esses meses. A tempestade havia passado, a verdade havia prevalecido. E duas almas que se encontraram na escuridão de uma noite de chuva finalmente poderiam caminhar juntas em direção à luz. Dezembro chegou a Belo Horizonte, trazendo consigo o calor característico do final de ano e uma sensação de renovação que parecia ecoar pela cidade inteira. No edifício Montenegro em Filhos, as mudanças eram visíveis desde que a verdade sobre Patrícia havia vindo à tona 2 semanas antes. Patrícia havia sido presa 3 dias após sua confissão. A investigação policial, agora com direção clara, rapidamente descobriu evidências suficientes para comprovar não apenas o desvio de dinheiro da construtora, mas também sua participação no ataque contra Eduardo. 2 homens foram identificados e presos, confessando que haviam sido contratados por intermediários ligados a Patrícia para dar um susto no CEO. O que deveria ser apenas intimidação havia se transformado em agressão grave devido à incompetência dos criminosos. Eduardo havia passado os últimos dias reorganizando completamente sua vida e seus negócios. Dr. Bernardo e toda a equipe jurídica trabalhavam intensamente para recuperar os recursos desviados e reformular os contratos da empresa. Mais importante que isso, porém, eram as mudanças pessoais que Eduardo estava implementando. Rosa continuava trabalhando na Limpa Max, mas agora sua rotina havia mudado drasticamente. Eduardo havia pedido especificamente que ela fosse designada para trabalhar exclusivamente no andar da presidência, e suas conversas haviam se tornado cada vez mais frequentes e significativas. Era uma manhã de quinta-feira, quando Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele chegou ao escritório carregando uma pequena caixa de veludo azul e o coração batendo como um tambor de guerra. Havia planejado tudo cuidadosamente, mas ainda sentia um nervosismo que não experimentava há anos. Rosa estava limpando a sala de reuniões quando Eduardo se aproximou. Ela usava seu uniforme azul marinho da Limpa Max, mas para ele, nenhuma mulher havia parecido mais bela. Rosa, posso falar com você? Claro, respondeu ela, notando algo diferente em sua expressão. Você parece nervoso. Aconteceu alguma coisa? Eduardo sorriu, lembrando-se de como ela sempre se preocupava genuinamente com seu bem-estar. Na verdade, sim. Aconteceu algo muito importante. Ele a guiou até sua sala particular, onde havia preparado uma surpresa. Rosa ficou boquiaberta ao ver o ambiente. Eduardo havia espalhado pétalas de rosas vermelhas pelo chão e sobre a mesa. Tinha velas acesas, criando uma iluminação suave e romântica. E no centro de tudo havia uma foto emoldurada da noite em que se conheceram. Não uma foto real, obviamente, mas uma imagem artística que representava 2 silhuetas se encontrando sob um viaduto na chuva. Eduardo, o que é tudo isso? Rosa, começou ele, sua voz embargada de emoção. Nos últimos 2 meses, desde que descobri quem você realmente é,
Minha vida ganhou um significado que eu não sabia que existia. Rosa sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Você não apenas salvou minha vida naquela noite terrível. Você me mostrou o que significa amar sem interesse, cuidar sem esperar recompensa, ser bondosa mesmo quando o mundo é cruel com você. Eduardo se aproximou dela, pegando suas mãos calejadas entre as suas. Durante todos estes meses trabalhando juntos, mesmo antes de eu saber quem você era, eu me sentia completo na sua presença. Havia algo em você que acalmava minha alma, que fazia com que eu quisesse ser uma pessoa melhor. Eduardo, deixe-me terminar, disse ele suavemente. Rosa Ferreira, você é a mulher mais corajosa, generosa e verdadeira que já conheci. Você me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de dar aos outros. Eduardo se ajoelhou diante dela, tirando a pequena caixa de veludo do bolso. Rosa levou as mãos à boca, mal acreditando no que estava acontecendo. Rosa, eu te amo. Amo sua bondade, amo sua força, amo a forma como você vê o mundo. E sei que nossos mundos pareciam diferentes, mas descobri que, na verdade, somos da mesma essência. Pessoas que acreditam no bem, que lutam pelo certo, que se importam umas com as outras. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples, mas elegante, junto com algo ainda mais especial. Seu relógio de família, agora consertado e funcionando perfeitamente. Quer se casar comigo? Quer construir comigo uma vida baseada no amor verdadeiro, na honestidade e na dedicação mútua? Rosa estava chorando abertamente agora. Olhou para Eduardo ajoelhado diante dela, oferecendo não apenas um futuro de conforto material, mas uma parceria baseada no amor genuíno e no respeito mútuo. Eduardo, eu também te amo. Sempre te amei desde aquela primeira noite. Mas você tem certeza? Eu sou uma faxineira, você é um empresário milionário. Você é Rosa Ferreira, interrompeu Eduardo, se levantando e a envolvendo em seus braços. Você é a mulher que me salvou, que me mostrou o que realmente importa na vida, que me fez acreditar no amor verdadeiro. Sua profissão não te define, seu caráter sim. Então sim, disse Rosa entre lágrimas e sorrisos. Sim, eu quero me casar com você. Eduardo deslizou o anel em seu dedo e depois colocou o relógio consertado em seu pulso. Este relógio agora marca não apenas as horas, mas o tempo que temos juntos. Cada segundo será um presente. Eles se beijaram então, um beijo que selava não apenas seu amor, mas a união de duas almas que haviam se encontrado na tempestade e finalmente chegavam ao porto seguro. 3 meses depois, em uma manhã clara de março, a Igreja do Carmo, no centro histórico de Belo Horizonte, estava decorada com flores simples, mas elegantes. A cerimônia de casamento de Eduardo e Rosa havia sido planejada para ser íntima, mas representativa da nova vida que eles estavam construindo juntos. Entre os convidados estavam Dona Célia, Dona Francisca e Dona Marlene, as antigas patroas de Rosa que haviam se tornado verdadeiras amigas. Sirlene da Limpa Max estava lá também, ainda um pouco chocada com o conto de fadas que havia presenciado. Doutor. Bernardo representava o lado empresarial de Eduardo, mas havia também seu Geraldo, o segurança do prédio, e várias outras pessoas humildes que Rosa havia conhecido ao longo de sua jornada. Dona Francisca, que havia se tornado uma figura maternal para Rosa, foi quem a acompanhou até o altar. A jovem usava um vestido simples de cetim branco, sem exageros, mas que a fazia parecer uma princesa. No pulso, o relógio de Eduardo brilhava como um símbolo de sua união. Eduardo a esperava no altar vestido em um terno escuro elegante, mas seus olhos estavam fixos apenas em Rosa. Quando ela chegou ao seu lado, ele sussurrou: "Você está linda, minha salvadora." A cerimônia foi conduzida pelo padre José, um homem simples que conhecia Rosa desde que ela frequentava a igreja do bairro. Suas palavras ecoaram pela nave histórica. Eduardo e Rosa, vocês nos ensinam hoje que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com diferenças de classe ou origem. O que importa é a pureza do coração, a sinceridade dos sentimentos e a disposição de um cuidar do outro. Quando chegou o momento dos votos, Eduardo falou primeiro. Rosa, você me encontrou na minha noite mais escura e trouxe luz para minha vida.
Prometo amá-la, respeitá-la e protegê-la todos os dias da minha vida. Prometo ser digno do amor que você me oferece e construir com você um lar baseado na verdade e na compaixão. Rosa, com lágrimas nos olhos, mas voz firme, respondeu: Eduardo, você me ensinou que o amor pode transformar qualquer situação, por mais difícil que pareça. Prometo amá-lo não pelo que você tem, mas pelo homem bom que você é. Prometo estar ao seu lado nos momentos felizes e nas tempestades, porque aprendi que juntos somos mais fortes. Quando foram declarados marido e mulher, os sinos da igreja tocaram, ecoando pela cidade como um anúncio de que o amor havia vencido todas as adversidades. A festa foi realizada no salão comunitário da igreja, decorado com simplicidade, mas com muito carinho. Eduardo havia insistido em algo que representasse a união de seus dois mundos. Executivos da construtora conversavam animadamente com faxineiras, motoristas e outras pessoas humildes que faziam parte da vida de Rosa. Durante o discurso, Eduardo surpreendeu a todos. Rosa e eu decidimos que nosso casamento marca não apenas nossa união, mas o início de um projeto social que sempre sonhamos. Anunciamos hoje a criação da Fundação Rosa e Eduardo Montenegro, que oferecerá bolsas de estudo, capacitação profissional e oportunidades de emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A plateia aplaudiu entusiasmada, e Rosa se emocionou ao ver seu sonho de ajudar outras pessoas se tornando realidade. Além disso, continuou Eduardo, Rosa será minha sócia em todos os sentidos. Ela assumirá a coordenação de responsabilidade social da Montenegro em Filhos, porque ninguém entende melhor as necessidades das pessoas que lutam por uma vida digna. Rosa se levantou e abraçou o marido, sussurrando em seu ouvido: Obrigada por me dar não apenas um futuro, mas um propósito. 6 meses depois do casamento, Eduardo e Rosa estavam no mesmo viaduto onde se conheceram, mas agora ele havia sido transformado em um memorial do amor e da esperança. A prefeitura, inspirada pela história do casal, havia criado ali um espaço de acolhimento para pessoas em situação de rua, com assistência social e oportunidades de reinserção. Rosa, agora com 5 meses de gravidez, tocava a barriga arredondada enquanto observava o movimento do projeto social que haviam criado. Você acha que ele vai entender a história de como nos conhecemos? Perguntou ela, referindo-se ao bebê que esperavam. Ele vai crescer sabendo que o amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar por ele, respondeu Eduardo, abraçando a esposa. O relógio no pulso de Rosa marcava 2h15 da tarde, exatamente o mesmo horário em que havia parado na noite de sua primeira chuva juntos. Mas agora ele funcionava perfeitamente, como tudo em suas vidas. Sabe o que mais me emociona? Disse Rosa, observando as pessoas sendo atendidas no centro de acolhimento. É pensar que nossa história pode inspirar outras pessoas a não desistirem, mesmo quando tudo parece perdido. Eduardo sorriu, lembrando-se da jornada que haviam percorrido. Você tem razão. Talvez nossa história prove que não importa de onde você vem ou qual é sua situação atual. O que importa é manter a bondade no coração e nunca perder a fé no amor. Eles ficaram ali por alguns minutos, observando o vai e vem das pessoas, cada uma com sua própria história de luta e esperança. Eduardo, disse Rosa subitamente, você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para reconhecer você quando começou a trabalhar no prédio, respondeu ele sem hesitar. Mas, de resto, não mudaria nada. Nem mesmo o acidente, porque foi ele que nos trouxe aqui. Eu também não mudaria nada. Cada dificuldade que passei me preparou para valorizar o que temos agora. O sol começava a se pôr sobre Belo Horizonte, pintando o céu com tons dourados que se refletiam nos vidros dos prédios da cidade. Eduardo e Rosa caminharam de volta para o carro de mãos dadas, carregando no coração a certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que havia nascido na adversidade e crescido através da verdade, da honestidade e do cuidado mútuo. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório da Montenegro em Filhos, agora rebatizada como Montenegro em Ferreira Construções, e encontrou Rosa já trabalhando em seu gabinete, coordenando os projetos sociais da empresa.
Ela não era mais uma faxineira invisível nos corredores. Era uma executiva respeitada, uma empresária visionária e, acima de tudo, uma mulher que havia provado que o valor de uma pessoa não se mede por sua origem, mas por suas ações. "Bom dia, minha sócia", disse Eduardo beijando a testa da esposa. "Bom dia, meu amor. Tenho uma surpresa para você." Rosa lhe entregou um relatório. Eduardo leu rapidamente e seus olhos se encheram de lágrimas de emoção. 50 famílias retiradas da situação de vulnerabilidade no último mês? Perguntou ele incrédulo. 50 famílias que agora têm trabalho digno, casa própria e perspectiva de futuro. Assim como eu tinha naquela noite de tempestade, quando você me deu uma segunda chance na vida. Eduardo abraçou Rosa, sentindo no peito uma satisfação que nenhum contrato milionário jamais havia lhe proporcionado. "Sabe o que isso significa?" disse ele. "O quê?" "Que nossa história não termina conosco. Ela continua em cada vida que conseguimos transformar, em cada pessoa que ajudamos a encontrar esperança." Rosa sorriu, tocando novamente a barriga onde crescia o filho que logo conheceriam. "E continuará com o nosso bebê, que crescerá sabendo que o mundo pode ser um lugar melhor quando escolhemos o amor ao invés do egoísmo." Do lado de fora da janela, a cidade de Belo Horizonte despertava para mais um dia. Lá embaixo, nas ruas movimentadas, centenas de histórias se desenrolavam simultaneamente. Encontros, desencontros, lutas, vitórias, derrotas. Mas na sala da presidência da Montenegro, em Ferreira Construções, duas pessoas que haviam se encontrado na tempestade continuavam escrevendo uma das mais belas histórias de amor que aquela cidade já havia testemunhado. Uma história que provava que o destino, às vezes, trabalha de formas misteriosas, unindo almas que estão destinadas a ficar juntas, superando todas as diferenças e obstáculos. Uma história que mostrava que a verdadeira riqueza não se encontra em contas bancárias, mas na capacidade de amar, de se sacrificar pelo outro, de construir algo belo e duradouro junto com a pessoa certa. E enquanto o relógio no pulso de Rosa continuava marcando o tempo de suas vidas entrelaçadas, o amor que havia nascido sob um viaduto numa noite de chuva torrencial brilhava como uma estrela guia, iluminando não apenas suas vidas, mas também o caminho de todos aqueles que acreditam que o amor verdadeiro ainda existe e vale a pena esperar por ele. Esta emocionante jornada de Rosa e Eduardo nos mostra que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados e superar qualquer obstáculo. Como um viaduto que se transforma de abrigo na tempestade em símbolo de esperança, suas vidas nos ensinam que a bondade sempre é recompensada e que o destino tem maneiras surpreendentes de unir corações destinados a bater juntos. Se você se emocionou com esta história de superação e amor, não esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais relatos tocantes como este. Deixe seu like se acredita que o amor verdadeiro ainda existe e compartilhe nos comentários suas próprias histórias de encontros inesperados que mudaram sua vida. Todos os dias trazemos narrativas que celebram a força do amor e da esperança humana. Acompanhe-nos nesta jornada de emoções e continue conosco descobrindo que, assim como Rosa e Eduardo, todos nós podemos encontrar nossa própria chuva de bênçãos quando menos esperamos.